Oi, pessoal. Eu não sei em que período do dia vocês vão ver isso, mas eu espero que vocês tenham aproveitado o feriado, descansado e voltado prontos para mais uma aula de história. Como a gente tinha combinado, nós vamos falar hoje sobre a Era Vargas. Ficaram alguns pontos para a gente ver, mas eu acho muito importante que a gente repasse todo o conteúdo como forma de revisão. Então, aqui nós vamos falar sobre a Era Vargas como um todo, tá? Desde o comecinho até as coisas que a gente não viu, como forma de vocês compreenderem o conteúdo para a prova que vai acontecer lá no dia 19, tá, gente? Outra coisa importante, se durante esse vídeo vocês terem alguma dúvida em relação a algo que eu falei ou em relação ao conteúdo, estão acompanhando ali pelo livro, me mandem mensagem que a gente conversa, ou e-mail também, tá, gente? O importante é que vocês entendam, para que chegue lá no dia da prova, vocês saibam responder as perguntas sem nenhum problema, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Não apenas durante a aula, mas depois também. Vocês sabem o WhatsApp, o e-mail, então qualquer um desses meios, utilizando qualquer um desses meios, vocês podem me procurar, tá? Então, hoje nós vamos falar novamente o restante, também revisar tudo que a gente já viu sobre a Era Vargas. O que a gente viu até aqui? A gente viu que no século XX, a elite cafeeira, ou seja, a cafeicultura, era o que dominava a economia brasileira, certo? Então, durante o século XX, a elite cafeeira, por conta da agricultura, o café ser o ponto alto da economia brasileira naquele período, dominava a economia política. Nós temos ali a hegemonia dos paulistas e mineiros na política. Por quê? Dentro da elite cafeira existe essa política do café com leite, que é a relação entre mineiros e paulistas. Lembra que a gente já tinha visto? Mineiros e paulistas com um grande poder dentro daquele momento, tá? Poder econômico a partir da cafeicultura e poder político, uma vez que eles estavam ali no que seria o topo do poder naquele período. Nós tínhamos uma hegemonia de paulistas e mineiros, que, obviamente, tinham um acordo político naquele período. Essa política, essa associação, né, como a gente já viu, paulistas e mineiros, é denominada política do café com leite e perdura por um grande período de tempo, tá? Então, ali em 1929, o que vai acontecer? Nós temos ali a produção de café no topo da economia brasileira. Em 1929 acontece uma crise e a economia do Brasil é abalada. Então, com a crise de 1929 que vai acontecer, uma das várias coisas que vai afetar é os cafeicultores, tá? Como nós temos ali, nós entendemos que no século XX a cafeicultura está ali num pico, né, de produção, está no topo da economia brasileira. Com a crise, muitos cafeicultores, milhares de cafeicultores vão à falência, tá? Representando o quão grave foi esse momento para a economia brasileira. Um outro ponto, uma outra característica é que a crise de 1929, além de levar à falência milhares de cafeicultores e também chegar, como trouxe abalou a economia brasileira. Então, não apenas os cafeicultores, como eles estavam lá no auge da economia do Brasil, nós citamos aqui o quanto abalou esses cafeicultores naquele período, mas nós estamos falando de uma crise que chega a toda a sociedade também, tá? É uma crise econômica que chega até os cafeicultores, levando-os à falência, e a sociedade deixando o seu poder aquisitivo, o poder de compra menor. Uma crise que abala economicamente o Brasil como um todo, tá? Uma outra característica, o que essa política trouxe também?
o fim da política do café com leite. Vocês lembram que eu tinha falado da questão da associação de mineiros e paulistas com acordos políticos e eles ali no topo, tendo poder naquele período, né? Então, com a crise de 1929, que leva milhares de cafeicultores à falência, nós temos o fim da política do café com leite, tá? E o que vai acontecer com o fim dessa política? Muitos estados vão começar a demonstrar insatisfação em relação à falta da sua participação na política nacional e de incentivo à industrialização. Porque, como eu disse, nós temos ali paulistas e mineiros, uma hegemonia paulista e mineira, essa política do café com leite detendo o poder naquele período, tá? Então, paulistas e mineiros detentores do poder naquele período, o que leva à insatisfação dos demais estados. Com a crise de 1929, o fim da aliança entre paulistas e mineiros, uma vez que milhares de cafeicultores, como a gente viu, chegaram à falência, o que aconteceu? O Washington Luiz, que era o atual presidente, para agravar ainda mais a crise, para agravar ainda mais aquele período em que paulistas e mineiros rompem a sua aliança, vai lançar Júlio Prestes à presidência. Ele vai lançar a sua candidatura. Júlio Prestes era do mesmo estado de Washington Luiz. O acordo é que Washington Luiz, em seguida, lançasse a candidatura de um mineiro, mas ele vai em sentido totalmente contrário, uma vez que já estava enfrentando uma crise e a aliança entre paulistas e mineiros havia sido dissolvida. Então, ele vai lançar como candidato presidencial, no ano de 1929, Júlio Prestes, ao invés de Antônio Carlos, que seria o candidato mineiro que deveria ser lançado, certo? Dentro desse contexto de revolta, uma vez que Washington Luiz, ao invés de lançar a candidatura de um mineiro, lança a candidatura de um paulista, nós vamos ter o que seria o início da Aliança Liberal, a formação da Aliança Liberal, que é todos aqueles estados que estão insatisfeitos com aquela política centralizadora de paulistas e mineiros, que inclusive é rompida, vão formar a Aliança Liberal. Lembrando que mineiros agora participam dessa Aliança Liberal, uma vez que romperam com os paulistas, tá? Dentro desse contexto, a Aliança Liberal vai lançar a candidatura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Junto a Getúlio Vargas, nós temos como vice-presidente João Pessoa, que era da Paraíba. Getúlio Vargas e João Pessoa vão ter grande apoio da sociedade, uma vez que, como a gente viu, aquele período era representado por uma hegemonia, por uma política que era centralizadora, voltando o poder a, inicialmente, paulistas e mineiros, rompimento da aliança e, em seguida, paulistas, tá? Então, a Aliança Liberal ela vai ser muito apoiada pela sociedade. Então, em 1º de março, com essas duas candidaturas que nós temos, o Washington Luiz ali lançando Júlio Prestes e o Getúlio Vargas, nós temos as eleições, tá? As eleições, elas vão ocorrer como era previsto, mas como eu disse para vocês, Getúlio Vargas, ele tinha um grande apoio da sociedade. Só que ainda assim, quem vence as eleições naquele período é Júlio Prestes, o que vai trazer um grande questionamento, porque Getúlio Vargas era muito apoiado naquele período. E Júlio Prestes vence as eleições com 1 milhão de votos, enquanto Getúlio Vargas teve apenas 700 mil. Então, Getúlio Vargas ele opta por solicitar a Comissão Verificadora dos Poderes. O que é isso? É o que vai fiscalizar para verificar se realmente Júlio Prestes havia sido eleito. Vai ser como uma fiscalização para ver se ocorreu uma fraude durante aquelas eleições. Porém, o que acontece é quando ele solicita a Comissão Verificadora dos Poderes que fiscalizasse os resultados, eles confirmam que Júlio Prestes foi eleito. Então, a Aliança Liberal, que era formada por aqueles estados insatisfeitos, mais os mineiros que rompem a aliança com os paulistas,
vão decidir tomar um outro caminho para impor, leiam bem, impor as mudanças na estrutura política brasileira, porque eles já não estavam contentes com as políticas que vinham acontecendo desde o período lá da política do café com leite entre mineiros e paulistas, que era uma política centralizadora. Então, eles vão pensar, eles vão tomar um caminho de se rebelar, digamos assim, contra aquele sistema que existia naquele período, tá? Para, como eu disse, impor mudanças na estrutura política brasileira. Porém, tem um acontecimento que vai marcar e vai trazer ainda mais revolta dentro da Aliança Liberal, que é o assassinato de João Pessoa, que é o vice-presidente de Getúlio Vargas, era o candidato à vice-presidência, uma vez que eles não são eleitos, tá? Então, João Pessoa ele vai ser assassinado pelo jornalista João Dantas, por motivos pessoais e motivos políticos. Dentro disso, a Aliança Liberal vai começar a se manifestar, tá? Em relação ao que aconteceu. Nesse momento, nesse período de grandes manifestações, insatisfação da população, Washington Luiz vai se ver pressionado pelo que está acontecendo, uma vez que a sociedade começa a se posicionar a favor da reestruturação da política naquele período, tá? Uma vez que estavam insatisfeitos com tudo que estava acontecendo, com todo aquele cenário. Então, Washington Luiz, pressionado, vai renunciar em 24 de outubro de 1930. Vamos ter ali um governo provisório, né? Um governo que vai ficar entre o governo provisório de Vargas e Washington Luiz, que vai ser de militares, né, durante um curto período de tempo, como vocês podem ver ali, 24 de outubro, Vargas vai assumir em 3 de novembro, então durante esse curto período de tempo, nós temos pessoas à frente, pessoas que eram do meio militar. Em 3 de novembro de 1930, vai acontecer o que nós chamamos de governo provisório. Getúlio Vargas vai se tornar presidente do Brasil provisoriamente, tá? Muitos vão chamar esse período de revolução, uma vez que ocorreu manifestos, que ocorreu posicionamento da Aliança Liberal para que o Washington Luiz saísse do poder. Então, acredita-se, muitos pesquisadores acreditam que ocorreu uma revolução na política brasileira, enquanto outros acreditam que se trata de um golpe para tirar Washington Luiz do poder, uma vez Washington Luiz junto ao seu candidato lançado, Júlio Prestes, né? Uma vez que eles foram eleitos naquele período, e a partir disso começam todas as manifestações contra Júlio Prestes, que havia sido eleito, tá? Então, nós temos esses dois pontos de vista. Getúlio Vargas, então, como eu disse, assume o governo provisório e, a partir disso, ele vai começar a impor medidas centralizadoras. Porém, dentro do governo Getúlio Vargas, nós temos um crescimento da indústria em 125%, já que nós iremos ver que durante o seu governo vão ser percebidos muitos investimentos em relação à indústria, e temos também o crescimento da agricultura em 20%, que é um número muito menor quando comparado, que comprova que Getúlio Vargas vai focar nas indústrias durante o seu governo. Outras medidas que são adotadas é a questão do aumento de impostos, principalmente dos produtos que eram importados, tá? As atitudes, as ações de Vargas vão começar a desagradar a elite paulista, principalmente os cafeicultores. Nós temos ali políticas voltadas para a indústria, então para o crescimento industrial, né, desenvolvimento. Então, obviamente, isso não vai agradar os cafeicultores, já que eles estão dentro da economia, do serviço de agricultura, né, dentro da economia. Tá? Então, além de desagradar os cafeicultores, nós também temos a elite paulista descontente com o que estava acontecendo. Lembrem-se que Júlio Prestes, aquele que foi lançado por Washington Luiz, era um paulista, tá? Então, as ações de Vargas, que é da Aliança Liberal, que vem contra Washington Luiz, vão começar a desagradar a elite paulista.
Os paulistas, o que eles vão pedir? O que eles vão reivindicar naquele momento? Eles vão reivindicar a substituição de João Alberto de Barros, que era um pernambucano que estava como interventor no estado de São Paulo e foi colocado ali por Vargas. Eles vão reivindicar isso, vão pedir para que colocassem um paulista como interventor. Além disso, além da substituição, eles vão solicitar uma nova constituição para o país, que era o principal objetivo do movimento que deu origem a essa revolução, que seria a Revolução Constitucionalista, tá? Então, em julho de 1932, vai ser formada a Frente Única Paulista, ou UFP, dos paulistas, que vão contra o governo federal. Como eu disse, eles vão reivindicar a substituição de João Alberto e também a elaboração de uma nova Constituição, Revolução Constitucionalista, tá? Viram o nome, a relação. Então, em outubro de 1932, a FUP, ou Frente Única Paulista, vai se render, porque o poder de Vargas naquele período era muito grande, então eles acabam se rendendo. Mas como forma de dizer que os paulistas eram importantes naquele período, o governo vai substituir o interventor pernambucano por Armando de Sales Oliveira. Então, nós temos lá João Alberto de Barros como interventor do estado de São Paulo, um pernambucano, que vai ser substituído a partir dessas reivindicações paulistas por Armando de Sales Oliveira. Então, como eu disse, essa substituição vai mostrar para os paulistas que Vargas estava dizendo que os paulistas eram importantes no cenário político daquele período. Então, ao ceder ao que os paulistas reivindicaram naquele período e dizer que eles eram importantes para o cenário político daquele período, mais reivindicações paulistas vão ser atendidas. E assim vão ser convocadas novas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte 1933. Tá? Então, em 1934, é aprovada uma Constituição, tá? Onde nós temos a permanência do federalismo como sistema de governo do Brasil, lembrando que esses pontos que eu estou citando são decisões que foram aprovadas dentro da Constituição de 1934, tá? A continuidade do serviço militar aos homens, então nós não temos mulheres dentro do meio militar, inclusive nós vamos ver em seguida que aquele período, a questão das mulheres, a mulher na política era muito ligada à ideia patriarcal, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho como era a mulher dentro desse cenário político, econômico e tudo mais. Também é aprovada pela Constituição a instituição do voto obrigatório aos homens maiores de 18 anos. Mais uma vez, apenas homens, tá, gente? Voto obrigatório apenas aos homens maiores de 18 anos. O estabelecimento do ensino primário, que hoje é conhecido como Ensino Fundamental 1, que era gratuito e extensivo, inclusive, aos adultos. Então, os adultos também teriam acesso àquele sistema de ensino, tá? A nacionalização dos recursos minerais e hídricos, a instituição de leis trabalhistas que proibiam diferenças salariais às pessoas que exerciam a mesma função, a autorização da criação de mais de um sindicato por categoria, setor ou ramo de atividade e também a regulamentação do trabalho feminino, do descanso semanal, da carga horária e das férias remuneradas, que não era regulamentada até então. Então, a regulamentação do trabalho feminino só vai ocorrer em 1934, a partir da aprovação da Constituição, bem como o descanso semanal, a carga horária e as férias remuneradas, tá? Dentro desse contexto, onde a Constituição é aprovada, Getúlio Vargas também vai ser eleito indiretamente o presidente do Brasil, tá? Ele vai ser eleito pela Assembleia Constituinte, ou seja, a partir do voto indireto. Como funciona o voto indireto?
a sociedade vai escolher os governantes que irão votar, formada aí pela Assembleia Constituinte, que irão votar e eleger quem será o próximo presidente. Isso é o voto indireto. A sociedade indica aqueles que irão votar e escolher o próximo presidente. E aí Getúlio Vargas é eleito presidente e naquele período é estabelecido, né, dentro do período de um presidente do país, que o seu mandato vai até maio de 1938, tá? Dentro desse cenário, né, dentro da crise econômica que ainda existia, uma vez que ela se inicia em 1929, no início da década de 30, aqui nós estamos falando em cerca de 1934, que é quando nós temos a aprovação dessa Constituição, muitos brasileiros não vão concordar com a política varguista, e a partir disso eles vão começar a se posicionar contra essa política, tá? Dentro disso vão surgir duas organizações que, como eu disse, vão contra a política varguista, começam a se incomodar com essa política. A primeira, a Ação Integralista Brasileira, e a segunda, que vai trazer maior ameaça ao governo de Vargas, é a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tá? Como eu disse para vocês, a ANL é que vai representar ali maior perigo, digamos assim, à política de Getúlio Vargas. E reconhecendo isso, em 1935, a ANL ela vai ser declarada ilegal, porém, com a ajuda do Partido Comunista no Brasil, naquele período PCB, né, a ANL vai organizar o que seria a Intentona Comunista, com o objetivo de instaurar um novo governo popular por meio de um golpe militar. Então, o objetivo deles era que um governo popular conseguisse se estabelecer e chegar ao poder, só que o meio de se obter isso, ao invés das maneiras formais que existiam naquele período, era, segundo eles, por meio de um golpe militar, o que vai ser chamado Intentona Comunista. Tudo isso fracassa, porque Vargas, naquele período, vai ter muito controle em relação a tudo que estava acontecendo, tá? Então, esse levante que era a Intentona Comunista vai ser controlada pelo governo, e Getúlio Vargas vai usar a Intentona Comunista como um pretexto para determinar um estado de sítio de 30 dias. Então, durante 30 dias, o país vai viver o que seria um estado de sítio, onde vão ocorrer a prisão de centenas de pessoas, além da censura dos meios de comunicação. Então, isso traz ainda mais controle a Vargas durante aquele período sobre o que estava acontecendo. Dentro desse contexto, é importante que a gente volte ali para o que eram as mulheres integralistas, porque, como eu falei para vocês, a Ação Integralista Brasileira não representa uma ameaça tão grande quanto a Aliança Nacional Libertadora, tá? Que vai vir com ideias que seriam ideias comunistas. As mulheres integralistas, naquele período, tinham uma ideia que era voltada a uma sociedade tida como machista e patriarcal. Uma frase dita que era o lema ali das mulheres integralistas era cérebro de homem, físico de mulher, coração de criança. Cérebro de homem ligando à questão da inteligência, porque como nós vimos ali, era uma sociedade totalmente machista e patriarcal, entendida por historiadores e pesquisadores, né, naquele período. Físico de mulher, que era a questão da delicadeza, né, da suavidade, todas essas questões, e coração de criança, que era ligado à questão da ingenuidade. Então, nós temos ali mulheres tidas como inteligentes, porém associadas ao homem, né, cérebro de homem, o que traria a questão do patriarcado, né, o homem com o poder físico de mulher e coração de criança ligado à ingenuidade, né.
Isso vai reforçar muito as bases tradicionais e conservadoras, que era de uma sociedade machista e patriarcal, principalmente a ligar a inteligência, a questão do cérebro ao homem, ou a mulher ao físico, aos cuidados, né, a questão dos cuidados consigo mesma, né, e o coração de criança, que é a questão da ingenuidade. Isso vai reforçar cada vez mais as bases tradicionais e conservadoras da sociedade naquele período. Como eu disse lá atrás, a questão da presença feminina dentro da política, ela vai ser baseada na constituição familiar e no sentimento cristão, ou seja, a mulher não deveria se esquecer nunca de sua condição de mãe, esposa e filha, e o homem, o seu marido, deveria aprovar que ela participasse da política dentro daquele período. Então, dentro desse contexto, era assim que a mulher era vista no período nesse período, mulheres integralistas, tá? Reforçando a ideia daquela sociedade patriarcal. Então, como eu disse lá na questão, quando Vargas foi eleito indiretamente presidente, tá? Seu governo, seu mandato ia até 1938. Então, em 1937, entende-se que já teria que começar as movimentações ali para a próxima de campanhas políticas, para a próxima eleição. Então, 1937, temos o início das campanhas presidenciais com voto direto, ou seja, a população já votando. Mulheres podiam votar, lembrando, desde que o seu marido aprovasse, e mulheres solteiras e viúvas, só poderiam participar, votar, se elas conseguissem se manter economicamente, se elas tivessem condições de se manterem economicamente, tá? Como candidatos nesse período, nós temos Armando Salles de Oliveira, de São Paulo, né, entendendo que os paulistas estavam se colocando, né, anteriormente contra os posicionamentos de Vargas, e José Américo de Almeida. Vargas vai declarar apoio a José Américo de Almeida, da Paraíba, porém, apesar de apoiar a candidatura de José Américo, Vargas vai manter uma postura de permanência no governo, tá? Ainda apoiando, demonstrando apoio, vai manter uma postura de permanência no governo, que vai ser sustentada por militares integralistas. E aqui nós temos novamente a figura do integralista. O integralista, ele vai se associar ao governo Vargas, o que mostra que realmente o que trazia um perigo assim para Vargas dentro daquele período era a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tá? Voltando aqui para que vocês visualizem. Então, em 1937, vão começar as campanhas políticas, temos ali um paraibano e um paulista, porém Vargas mantendo a postura de permanência no governo. Então, durante as campanhas presidenciais, Vargas vai tomar uma atitude em relação que vai justificar, que vai explicar essa postura de permanência que ele mantinha, né? Então, em 1937, Vargas vai divulgar à imprensa a existência de uma conspiração comunista no país, que vai ser uma fraude, vai ser algo armado para que ele pudesse aí protelar o seu mandato, tá? Então, ele vai divulgar à imprensa em 1937 a existência de uma conspiração comunista que queria tomar o poder naquele período, e essa divulgação, esse anúncio que ele faz à sociedade de que os comunistas queriam tomar o poder, vai ser chamado de Plano Cohen, porque não vai passar de uma farsa, algo armado por Vargas para permanecer no poder, tá? Como ele diz que está havendo uma conspiração para a tomada do poder, o país vai decretar estado de emergência, que vai ser denominado Constituição Polaca, tá? Por ser parecida à a carta enviada à Polônia, tá? Então, vai ser algo muito parecido. E diante, porque nós temos ali Vargas anunciando que teria um ataque comunista para a retirada do poder, então, diante dessa possibilidade de ataque comunista, os partidos políticos eles vão ser extinguidos, tá?
e os direitos da sociedade, a sua liberdade individual vão ser suspensas. E mais uma vez, lembra que nós tivemos o estado de sítio lá por 30 dias, onde teve um período de censura? Mais uma vez, nós temos aqui a questão da censura dentro desse estado de emergência, tá? Dentro desse governo, durante o que seria o Estado Novo, que nós vemos agora, vai haver grande centralização política e econômica nas mãos de Vargas, porque ele detém o poder. Nós estamos vivenciando um estado de emergência, um estado onde as pessoas não têm mais a sua liberdade individual, não têm mais os seus direitos como antes, né? Então, nós temos uma centralização política e econômica nas mãos de Vargas. Ele vai ter muito controle sobre a sociedade naquele período e dentro desse contexto, que é o contexto de um estado de emergência. Nesse sentido, opositores de Vargas, sem ter o seu direito, sem ter a sua liberdade individual, como anteriormente, vão passar a se exilar em diferentes países. Vargas vai conseguir o apoio dos Estados Unidos, porém os Estados Unidos estava buscando apoio do Brasil porque os Estados Unidos estavam entrando no que seria a Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele busca apoio do Brasil e, por isso, apoia o governo Vargas. Vargas entra em vários empréstimos para desenvolvimento das indústrias naquele período. Mas é importante ressaltar que as indústrias de base que vão ser implementadas durante o governo Vargas são decisivas para o processo de industrialização no Brasil, uma vez que 70% das indústrias brasileiras, isso é uma soma confirmada, foram criadas em 1930, tá? Ainda nesse período, em que Vargas se alia aos Estados Unidos, com os Estados Unidos querendo uma aliança com o Brasil para a Segunda Guerra Mundial, e o investimento nas indústrias, que é chamado de nacional desenvolvimentismo, onde ele vai visar o desenvolvimento econômico a partir das atividades industriais, Vargas vai apoiar a agricultura, que vai passar a controlar a sua produção depois da crise de 1929, onde vários cafeicultores entraram em falência, tá? O controle da produção vai ser muito maior do café, para que não houvesse uma crise de superprodução, né? Para que não se repetisse aquele episódio de 1929. Nós temos aqui a questão também da organização sindical e os direitos trabalhistas dentro do governo Vargas, já que nós vamos vendo aqui a questão, as suas políticas dentro do que seria esse Estado Novo, né? Nós temos a valorização da industrialização, né, e a ampliação. Nós vemos que Vargas, a partir do momento que tem essa aliança com os Estados Unidos, começa as indústrias vão começar a se ampliar, e dentro desse contexto, os trabalhadores vão ser uma preocupação desse Estado novo. Nós temos ali a questão do estado de emergência, que seria esse Estado novo, que Vargas, um novo modelo de Estado, uma nova situação, né? Os trabalhadores sendo valorizados devido ao crescimento e à ampliação das indústrias. E em 1943, Vargas, então, vai decretar a consolidação das leis do trabalho, conhecida ainda hoje como CLT. O objetivo era unificar a legislação existente sobre as relações de trabalho no Brasil, torná-la una, né, para todos. Dentro do que estava na CLT, nós temos a fixação do salário mínimo naquele período, a jornada diária de 8 horas sendo estabelecida apenas em 1943, férias remuneradas, licença maternidade, proibição do trabalho aos menores de 14 anos e alguns outros posicionamentos que são tomados, tá? Além da CLT, Vargas também vai instituir o imposto sindical, que vai corresponder ao valor de um dia do trabalho dentro de um período anual do funcionário. Esse valor, que seria o valor do trabalho de um dia dentro de um ano, vai ser repassado ao sindicato existente naquele período e à justiça
do trabalho. Vargas, essas ações vão ser entendidas como ações que valorizam o trabalhador de fato. Porém, Vargas também vai assumir posicionamentos que vão trazer um sentimento de revolta em relação aos trabalhadores. Por quê? A partir desse momento, as greves elas vão ser proibidas, porque as greves, segundo Vargas, eram incompatíveis com a produção nacional. Então, se os trabalhadores, a partir desse período, aderissem às greves ou estivessem presentes nesse movimento, eles seriam severamente punidos. Então, as greves estão terminantemente proibidas a partir desse período, tá? Dentro do governo de Vargas, também vai ser lançado o que seria a Marcha para o Oeste. O objetivo da Marcha para o Oeste era ocupar territórios que eram conhecidos como vazios demográficos. Porém, dentro desses denominados vazios demográficos, nós temos grande capacidade produtiva, então terras com grande capacidade produtivas sendo ocupadas principalmente por indígenas. Então, nós temos ali terras ótimas para agricultura e principalmente indígenas a ocupando. Dentro desse movimento que foi a Marcha para o Oeste, eles estavam colocando a questão de ocupar esses territórios, tá? Ainda que ocupados principalmente por indígenas, colocaram a questão de ocupação. Por quê? Eles queriam, né, eles estavam pensando na produção agrícola, no crescimento econômico, por isso eles tratam esses territórios como um vazio demográfico, tá? Dentro desse contexto de que nesses territórios nós temos principalmente indígenas, Vargas vai criar o que seria o Serviço de Proteção aos Índios. Gente, tudo isso pensando na economia, na questão de ampliar a produção agrícola do Brasil naquele período. Ele vai iniciar o que seria um serviço de proteção aos índios, enaltecendo a imagem dos indígenas e incorporando-os à sociedade brasileira, tá? Então, os indígenas, a partir desse período, dentro desse serviço de proteção, vão passar a estampar campanhas publicitárias do governo Vargas, tá? Essas campanhas vão difamar o europeu, tendo eles como indesejáveis, e vão consagrar a figura dos indígenas, né, levando em consideração que o território brasileiro já era habitado quando os portugueses chegam ao Brasil, e por isso colocam essa figura do indesejável, mas eles não, em nenhum momento, vão querer perder a identidade de civilização europeia que se tem dentro da cultura brasileira. Eles vão consagrar o indígena, tentando mudar a concepção eurocêntrica ali do europeu, do português, descobrindo o Brasil, porém sem perder a identidade da civilização europeia consagrada no ideal da cultura brasileira naquele período, tá? Então, nós temos movimentações ali de valorização do indígena, porém, sem que causasse o que seriam considerados danos, digamos assim, né, para a política naquele período. Ainda que com essa questão do serviço de proteção aos índios e toda essa questão do enaltecimento da imagem do indígena integrado à sociedade, do indígena do europeu como indesejável, uma vez que o europeu tomou o território brasileiro e trouxe doenças que exterminou a população indígena, o governo vai seguir repetindo erros antigos, porque o indígena ainda nesse contexto, vai seguir sendo majoritariamente considerado incapaz, alguém que necessitava de tutela, alguém que era inferior. Eles vão ter seus direitos desrespeitados, porque vão passar a ser implementadas políticas que não vão condizer com as necessidades dos indígenas, mas sim com o ideal, com o que estava sendo planejado por Vargas, que era a ampliação da produção agrícola e nacional, contando com o território dos indígenas. Então, nós temos o que seria a ideia de supervalorização, de enaltecimento da imagem dos indígenas, com um motivo por trás, que era a ampliação da produção agrícola e a tomada, mais uma vez, do território dos indígenas.
Dentro desse Estado Novo, nós também temos a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que vai difundir a ideologia referente ao Estado Novo, principalmente ideais nacionalistas, tá? Eles vão difundir para a sociedade o ideal nacionalista e as ideologias que diziam respeito ao Estado Novo, tá? O DIP, além disso tudo, além de difundir para a sociedade a ideologia que estava ligada ao Estado Novo, principalmente aquelas que eram nacionalistas, vai intervir na produção musical, incentivando canções que vão exaltar o trabalho e combater a boemia, uma vez que nós temos ali a industrialização se ampliando, a valorização do trabalhador, lembrando que nós também temos em contrapartida a proibição de greves com punições graves. Nós vamos ter nesse contexto a questão da exaltação do trabalho, né, o trabalho sendo exaltado, enquanto a boemia, que era muito comum naquele período para algumas pessoas, sendo combatida. Então, em 1932, Vargas vai aprovar que empresas de rádio fossem obrigadas a veicular. Além de nós termos canções que vão exaltar o trabalho, Vargas também vai trazer dentro do rádio, que começa a se tornar um veículo de comunicação muito reconhecido, vai veicular a essas rádios propagandas governamentais ao longo de suas programações. Em 1938, vai ser criado o programa Hora do Brasil, que hoje é conhecido como A Voz do Brasil, e existe dentro de um horário estipulado lá, tá? E no contexto da educação, o currículo vai passar a ser seriado com frequência obrigatória, assim como vai passar a ser solicitado o diploma de nível secundário, que hoje é conhecido como ensino médio, para que a pessoa pudesse ingressar na universidade, lembrando que isso é algo que ainda está em vigor, que é algo que ainda existe, tá? Vai haver um incentivo ao ensino profissionalizante. A substituição ali, né, anteriormente eram construídas escolas de nível superior, então Vargas vai trazer a questão de construção de mais universidades e não mais escolas de nível superior, e a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAM, que vai ter como objetivo representar a identidade nacional e a memória da nação, além do Instituto do Livro, que vai visar expandir o número de bibliotecas no Brasil para que as pessoas tenham acesso, tá? Lembrando que tudo isso dentro da política de censura, dentro do controle que Vargas tinha do país naquele período, tá? O projeto de educação feminino e a mulher no Estado Novo. Nós vimos lá a questão da mulher integralista, né, que trazia a questão da sociedade machista e patriarcal daquele período, onde a mulher era totalmente associada ao trabalho doméstico, tinha a vida voltada a seu marido e ao cuidado com os filhos, podendo participar da política unicamente o seu marido aprovasse, tá? Então, nós precisamos ver o que acontece dentro do Estado Novo em relação à mulher, né? Durante o governo Vargas, nós vamos ter o fortalecimento do papel feminino de acordo com os pensamentos integralistas. Então, nós ainda temos toda essa questão discutida anteriormente no papel da mulher, tá? Gustavo Capanema vai trazer, né, ele vai ser o representante do Ministério da Educação, então ele vai trazer um Plano Nacional de Educação que vai circular em 1900, lá desde 1934, a Constituição lá que foi aprovada, desde aquele período em que foi aprovada a Constituição, essa proposta de Gustavo Capanema já vai existir e circular ali entre os governantes. Durante 1937, vai ser encaminhado para aprovação, mas nós temos Vargas trazendo o estado de sítio, né, o que vai protelar, né, essa questão do Plano Nacional ser pensado, esse Plano Nacional de Educação. O que previa o Projeto Nacional de Educação de Capanema? O projeto do Plano Nacional de Educação previa a existência de um ensino dito
doméstico reservado para meninas entre 12 e 18 anos e que equivaleria a uma forma de ensino médio feminino. Então, nós temos aqui mais uma vez a ideia do patriarcal, do machista sendo imposto ali, ainda que num plano nacional de educação. Segundo plano, o ensino feminino se dividiria em doméstico geral, 2 ciclos, doméstico agrícola, que também tinha 2 ciclos, e doméstico industrial. O que essas mulheres formadas poderiam fazer? O primeiro ciclo, ele iria preparar as mulheres para a vida no lar, como eu disse para vocês, voltado totalmente ao seu marido e aos seus filhos, ao cuidado com o marido e com os filhos. E o segundo formaria as professoras para esse sistema, para que elas dessem aula formando daí mulheres nesse modelo de ensino, formando outras mulheres dentro desse contexto, tá? De doméstico geral, doméstico agrícola e doméstico industrial, tá? Então, as mulheres tinham essas duas escolhas, a escolha de serem professoras dentro desse sistema ou viver o que seria o primeiro ciclo de mulheres voltando às suas vidas, aos seus lares, ao seu marido, aos seus filhos, tá? Ali tem uma citação do Fonfon, que é muito interessante, retrata totalmente esse período, que diz que a missão feminina na vida é importantíssima. A mulher é auxiliar do homem, além de ser sua companheira, e seu papel na vida é glorioso. A mulher tem a seu cargo criar e repartir a felicidade, fazendo felizes seus filhos e seu marido, trazendo novamente a questão da mulher ali voltada à sua família, tá? Dentro desse período é criado o estereótipo de Carmen Miranda, que seria ali trazida como o que era para ser o ideal da mulher brasileira, porém, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai ser bem aceito pela sociedade. Diante de tudo isso que nós vimos, de todas essas ações, de todas essas reformulações, de todas essas pessoas se sentindo insatisfeitas com todas as ações do governo Vargas, o governo varguista, né, a partir de sua associação com os Estados Unidos, lembra quando os Estados Unidos emprestou o dinheiro, investiu no que seria a industrialização do Brasil, quando Vargas se associa a eles, visando o Brasil apoiando os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, então a ação do governo varguista vai ser entrar na Segunda Guerra Mundial para combater os nazifascistas, o que não condizia com o governo apresentava, tá? Uma vez que eram mais características totalitaristas do que democráticas, tá? Então, a sociedade vai ver isso naquele período como algo com um olhar muito crítico, tá? Então, vão passar a ocorrer dentro desse contexto várias manifestações que vão exigir o fim do governo Vargas e o retorno da democracia brasileira. O presidente vai se ver totalmente pressionado, porque a população, vendo com um olhar crítico seu posicionamento na Segunda Guerra Mundial, vão começar manifestações que vão pressionar muito Getúlio Vargas em relação ao seu posicionamento, uma vez que a sociedade almejava o retorno da democracia. Nós tínhamos um Estado Novo que estava tirando totalmente os direitos e a liberdade das pessoas. Então, elas vão começar a se posicionar politicamente para ter o retorno da democracia dentro daquele Estado Novo que as censurava, as proibia, tiravam os seus direitos, né? Então, o presidente ele vai começar a ceder e vai promover mudanças. Uma delas vai ser a anistia a presos políticos, né? Uma vez que nós temos ali punições para pessoas que iam contra o Getúlio Vargas. Ele tinha um enorme poder dentro do que seria o seu governo em relação à sociedade. Então, tivemos muitos presos políticos dentro desse período, principalmente lá da ANL, lembra a aliança que vai contra, né, o que seria o governo naquele período, né? Temos também o fechamento do DIP, que era a questão ali da imprensa que censurava e que exaltava o trabalho, extinguindo a boemia, e a divulgação, o mais importante, a divulgação da data das novas eleições, que ocorreriam em 1945, uma vez que dentro desse Estado Novo não se sabia quando ocorreriam as eleições.
Vargas trouxe toda essa questão de que os comunistas queriam ter o poder e traz esse estado, essa situação emergencial para o país, e não se tinha ideia de quando aconteceriam novas eleições, uma vez que Vargas detinha o poder da sociedade naquele período. Então, ele divulga que em 1945 vão ocorrer novas eleições, e após marcar as eleições, movimentos populares vão tomar conta do Brasil. Movimentos populares pedindo a saída de Vargas, né? Porém, tem um movimento que se denomina quererismo, que vai mostrar apoio a Vargas e pedir que ele continuasse no poder, tá? Aqui uma representação, né, em cima do que seria as pessoas pedindo a saída de Vargas, e embaixo do quererismo, que as pessoas que estavam defendendo a permanência de Vargas na presidência, tá? Porém, como nós temos muitos movimentos pedindo a saída de Vargas, em outubro de 1945, os militares vão obrigar Vargas a renunciar, uma vez que os movimentos os movimentos a favor de Vargas vão fortalecer a União Democrática Nacional, que tinha uma relação estreita com o militarismo brasileiro. Então, eles vão forçar Vargas a sair do poder. E em 1945, Eurico Gaspar Dutra, do PTB, vai ser eleito o presidente do Brasil. Porém, é importante ressaltar que Vargas nunca vai se distanciar da política brasileira e vai se eleger senador pelo Rio Grande do Sul no PSD posteriormente, tá? Voltando ali só às imagens, a questão dos movimentos ali em cima, a fotografia em si, de cima, retratando os movimentos que pediam que Vargas saísse do governo, e embaixo os movimentos voltados à permanência de Getúlio Vargas, e não menos importante, a notícia de que Vargas havia renunciado dentro de um governo que trouxe muitas mudanças no cenário político e econômico brasileiro. Bom, gente, a aula de hoje foi essa, tá? Eu espero que vocês vejam com muita atenção, espero que vocês entendam tudo o que eu disse em relação ao governo Vargas. Ainda que extenso, é um governo que provoca muitas mudanças estruturais dentro da sociedade. Lembra que a gente viu mudança estrutural, mudanças econômicas, mudanças políticas, então eu espero que vocês entendam esse período que foi muito importante para a história do Brasil, para que se constituísse quem nós somos hoje. E lembrem-se também que qualquer dúvida vocês podem me enviar mensagem, que a gente vai conversar e ver e resolver as dúvidas que vocês têm, para que vocês cheguem na prova sabendo de todo o conteúdo. Bons estudos, bom fim de semana e até mais, gente.